Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Ted Barbosa e neste vídeo discorrerei sobre equações polinomiais de segundo grau. Bora lá para o vídeo! Iniciaremos esse estudo analisando um fenômeno físico. Vamos ler. Galileu Galilei foi um dos responsáveis pelos estudos que envolvem a queda livre de corpos. Ele descobriu que todo corpo em queda livre, ou seja, abandonado sem que seja aplicada uma velocidade inicial, pode ser modelado da seguinte forma: gt² sobre 2 é igual a h, em que h é a altura da queda, g é o valor da aceleração da gravidade no local da queda, uma aproximação é de 10 metros por segundo ao quadrado na Terra, e t é o tempo de queda. Galileu observou que dois corpos abandonados de uma mesma altura, sujeitos apenas à gravidade, ou seja, sem resistência do ar, chegam ao solo em um mesmo intervalo de tempo. Isso significa que independe da massa dos corpos. Reza a lenda que Galileu abandonou duas pedras, uma pequena e uma grande, do alto da Torre de Pisa, fica na Itália. E essas duas pedras chegaram ao chão no mesmo instante. Vamos responder agora a uma pergunta sobre o tempo de queda de um objeto, que diz: segundo a equação, quanto tempo levará para um corpo cair de uma altura de 45 metros, que é equivalente a um prédio de 15 andares? A relação que envolve tempo e altura é dada por gt² sobre 2 igual a h. A gravidade considerada é de 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa 10 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo a velocidade varia em 10 metros por segundo. Por exemplo, um segundo após o corpo ser abandonado, ele adquire velocidade de 10 metros por segundo. 2 segundos após o corpo ser abandonado, ele adquire uma velocidade de 10 mais 10, 20 metros por segundo. E assim sucessivamente. Agora, substituindo g igual a 10 e h igual a 45, o que obtemos? 10t² sobre 2 igual a 45. Podemos simplificar 10 com 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, fica 5t² igual a 45. Essas duas equações elas são equivalentes. E aqui o 5 que está multiplicando t², lembram? Passam para o outro membro dividindo. O que na verdade a gente faz é dividir ambos os membros por 5. Logo, o que a gente tem? t² igual a 45 sobre 5. E quanto dá 45 dividido por 5? Isso mesmo, dá 9. Então, temos t² igual a 9. Um número que ao quadrado dá 9, que número é esse? 3. É só o 3? Não, né? 3² é 3 vezes 3, que dá 9, mas também o menos 3², que é menos 3 vezes menos 3, também dá 9. Isso é equivalente, então, a t igual a mais ou menos 3. O que a gente pode fazer aqui de maneira prática é escrever t igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. E obtemos o mesmo, t igual a mais ou menos 3. Então, aqui aparece uma nova anotação para vocês. Mais ou menos 3 significa mais 3 ou menos 3. É o mesmo que t igual a 3 ou t igual a menos 3. Recapitulando, a gente chegou nesse ponto aqui de t² igual a 9 e a gente pode ir direto para cá. t igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. É como se esse 2 aqui passasse para o outro membro como raiz quadrada. Na verdade, aqui a gente usa a definição de raiz quadrada e também de módulo. Então, a gente pode sim fazer dessa maneira prática. Voltando à questão, a gente encontrou t igual a 3 ou t igual a menos 3. Só que aqui a gente está trabalhando com a unidade de tempo. E nessa questão, a gente vai tomar o tempo como positivo. Portanto, esse corpo levará 3
segundos para atingir o solo. E perceba que isso independe das dimensões do corpo e de sua massa, considerando que não haja uma resistência do ar. Então, corpos com massas diferentes, com dimensões diferentes, teoricamente, eles caem de determinada altura em um mesmo tempo. Bom, o que fizemos aqui foi resolver uma equação polinomial de segundo grau. Eu coloquei aqui a definição para vocês, que é uma equação do tipo AT ao quadrado mais BT mais C igual a zero, em que A, B e C são reais dados, são números reais, e o A é diferente de zero. No decorrer do vídeo, essas notações vão ficando mais claras. A variável t aqui, lá na frente será a variável x. Coloquei o t para indicar tempo. E por que essa equação é chamada de segundo grau? É polinomial porque está em função de apenas uma variável, ela tem essa cara aqui, né? AT ao quadrado mais BT mais C igual a zero. E é de segundo grau porque que o monômio de maior grau é o monômio AT ao quadrado. E esse monômio aqui a gente tem o A diferente de zero. Se o A for igual a zero, a gente não tem mais aqui uma equação de segundo grau, porque 0 vezes t ao quadrado daria zero. Beleza? Você pode estar perguntando, professor, eu resolvi uma equação desse tipo? Resolveu. Olhem para cá. Essa equação t ao quadrado igual a 9, ela pode ser escrita como t ao quadrado menos 9 igual a zero. Eu trago 9 para o primeiro membro com sinal trocado, né? Na verdade, a gente soma ambos os membros o menos 9. Beleza? E aqui a gente pode perceber que o A, que é o coeficiente do monômio AT ao quadrado, ou seja, quem está multiplicando aqui o t ao quadrado, quando esse número ele não aparece, ou seja, ele pode ser suprimido, esse número é 1. É um elemento neutro da multiplicação. 1 vezes t ao quadrado, simplesmente t ao quadrado. Então, o A aqui é 1. E o B, quanto que é? Ora, a gente viu aqui que B é o coeficiente do monômio BT. O t ele não aparece aqui para a gente. Se ele não aparece, é porque ele está sendo multiplicado por zero. 0 vezes t dá zero. Logo, B é igual a zero. E o C, que é conhecido como termo independente, é igual a menos 9. Esse tipo de equação de segundo grau, onde se tem B ou C igual a zero, é chamada de equação incompleta, que tem esse modo mais prático de resolver. Seguiremos com uma outra situação. Leia as afirmações. Primeira afirmação. O quadrado de um número real positivo x é igual a 81. Segunda afirmação. O quíntuplo de um número real positivo y é igual ao seu quadrado. Pergunta. Qual é o valor da expressão x mais y? Calma, gente, calma. Vamos ver aqui tudo passo a passo com tranquilidade, beleza? Vamos começar pelo item 1. Vou separar aqui esses dois itens e o item 1 diz para a gente o quê? Que o quadrado de um número real positivo x é igual a 81. Como a gente traduz isso de modo algébrico, né? Em linguagem de equação? Ora, o quadrado de um número x é x ao quadrado igual a 81. E o que a gente já viu? De maneira prática, eu posso passar esse 2 aqui para o outro membro como raiz quadrada e coloco aqui mais ou menos. O que a gente fez aqui foi usar os conhecimentos de radiciação e módulo. Então, vamos resolver de maneira prática, beleza? Como é que fica? Ora, x ao quadrado igual a 81, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 81. Essas duas equações elas são equivalentes. Mais x igual a mais ou menos raiz quadrada de 81 equivale a x igual a mais ou menos 9. Prestem muita atenção porque o x é um número positivo. Então, x igual a mais ou menos 9 implica que x é igual a 9. Fiz aqui uma mágica e coloquei x igual a 9. Agora vamos responder ao segundo item,
que diz que o quíntuplo de um número real positivo y, ou seja, 5y, é igual ao seu quadrado, ou seja, y ao quadrado. Agora eu vou passar esse 5y para o segundo membro. Como é que fica? Fica 0 igual a y ao quadrado menos 5y. Beleza? E 0 igual a y ao quadrado menos 5y é o mesmo que y ao quadrado menos 5y igual a 0. Eu fiz assim para não passar o y ao quadrado para o primeiro membro, daí ele teria o sinal negativo, e eu acho que do jeito que eu coloquei aqui fica mais prático. Y ao quadrado menos 5y igual a 0. Agora vamos usar nosso conhecimento de fatoração e colocar y em evidência. Ou seja, y vezes, abre parênteses, y vezes que monômio dá y ao quadrado? Professor, isso é fácil. Y, porque y vezes y dá y ao quadrado. E que monômio multiplicado por y dá menos 5y? Menos 5 igual a 0. O professor está correto? Está. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Y vezes y dá y ao quadrado. Lembram? Repete a base, soma os expoentes. Aqui não aparece, mas o expoente é 1. Então, y elevado a 1. E aqui também y elevado a 1. Logo, y elevado a 1 mais 1, 2. E quanto que dá y vezes menos 5? Menos 5y. Então, está correto o que eu fiz aqui. A gente fatorou, transformou essa soma algébrica em um produto. Por que fizemos isso? Porque tem um resultado muito importante que diz: se dois números reais são tais que o produto deles dá 0, então pelo menos um deles é 0. E daí, y vezes y menos 5 igual a 0 é equivalente a y igual a 0 ou y menos 5 igual a 0. Né? A gente tem um produto de y por y menos 5. Então, y igual a 0 ou y menos 5 igual a 0. E y menos 5 igual a 0 equivale a y igual a 5. Lembrando que aqui a gente tem equivalências, tá? Todas as equações aqui elas são equivalentes, beleza? Note novamente, a questão disse que o y é um número positivo. Então, y igual a 0 ou y igual a 5, a nossa resposta vai ser y igual a 5, porque y é um número positivo e 0 não é um número positivo. Logo, a resposta aqui, ou seja, x mais y, que é 9 mais 5, dá 14. Agora, é muito importante que a gente observe que essa equação y² menos 5y igual a 0 é uma equação de segundo grau, em que a é igual a 1, lembrando que a é o coeficiente do monômio y2, quando ele não aparece aqui, porque ele vale 1. b é igual a menos 5, é o coeficiente do y. E c é o termo independente, né? Ele não aparece, então porque ele vale 0. Novamente, a gente tem uma equação incompleta, em que o c é igual a 0. Nesses dois casos que vimos, a gente tem essa maneira prática de resolver. Quando c é igual a 0 e a e b são diferentes de 0, a gente resolve usando fatoração. Na afirmação i, a gente tem o b igual a 0 e o c diferente de 0. Está bem aqui, ó. A gente poderia escrever dessa maneira: x² menos 81 igual a 0. Percebam que o a é 1, o b é 0 e o c é menos 81. Então, temos duas situações aí de equações de segundo grau incompletas, que a gente pode usar essa maneira prática de resolver. Nos próximos slides, vamos ver que existe uma fórmula em termos dos coeficientes para resolver uma equação de segundo grau. Então, fiquem atentos, a gente vai reforçar essa identificação dos coeficientes do A, do B e do C, e o que consiste em resolver uma equação de segundo grau. Vamos para frente. Equação de segundo grau é uma equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a 0, em que a, b e c são números reais dados, sendo a diferente de 0. Observe que nessa equação, a, b e c são os coeficientes. A é o coeficiente do monômio ax2
B é o coeficiente do monômio bx e C é o termo independente. Veja também que indicamos pela letra grega delta o número b² menos 4ac, que é o discriminante da equação. Ora, mas por que discriminante? Porque esse número discrimina se a equação possui ou não raízes reais. Lembrando que resolver uma equação de segundo grau consiste em determinar todos os valores reais de x para os quais essa igualdade seja verdadeira. Tais valores são chamados de raízes da equação. Então vamos lá. Quando delta é maior ou igual que zero, a equação possui raízes reais, as quais são dadas pela fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Caso contrário, quando delta é menor que zero, a equação não possui raízes reais. Mais à frente, vamos entender o porquê. Agora vamos a alguns exemplos. No exemplo 1 temos o seguinte: encontre todos os reais x, tais que x² mais 4x menos 5 seja igual a zero. Para tal equação, temos a igual a 1, que é o coeficiente do monômio x². Esse 1 ele não aparece multiplicando x², porque a gente pode suprimi-lo. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes x² é igual a x². Então, a gente pode tirar. B é igual a 4, que é o coeficiente do monômio 4x. C é o termo independente, C igual a menos 5. E agora o delta, que é o número b² menos 4ac. Então, já identificamos o A, o B e o C. O que a gente faz agora é substituir esses coeficientes na fórmula. Daí temos que delta é igual a 4² menos 4 vezes 1 vezes menos 5. 4² é 4 vezes 4, que dá 16. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. E menos 4 vezes menos 5 dá mais 20. Lembrando que o produto de dois números negativos dá um número positivo. Ok? Então, 4 vezes 5, 20 e mais 20, né? 16 mais 20 igual a 36, e 36 a gente pode escrever como sendo 6². Daí, as raízes dessa equação são os números menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Já temos o b, o a e o delta. Novamente, a gente vai substituir esses valores nessa fórmula. O b é igual a 4. Menos b é o oposto de b. E o oposto de 4 é menos 4. Mais ou menos raiz de delta. Delta é 36. Raiz quadrada de 36 dá 6. Sobre 2a. O a é 1. 2 vezes 1, 2. Daí a gente tem duas possibilidades, duas raízes. Menos 4 mais 6 sobre 2 e menos 4 menos 6 sobre 2. A gente faz algumas continhas para encontrar essas raízes. Vamos começar com a de cima. Menos 4 mais 6 é igual a 6 menos 4, que dá 2. 2 sobre 2 é 2 dividido por 2, que dá 1. E a outra raiz é menos 4 menos 6 sobre 2. Menos 4 menos 6 dá menos 10. Adição de dois números com o mesmo sinal, repete o sinal e soma os módulos deles.
Ou então, a gente pode pensar os negativos como uma dívida. Tem uma dívida de R$ 4,00 e uma dívida de R$ 6,00. No total, tem uma dívida de R$ 10,00. E menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Portanto, o conjunto de solução dessa função é dado, dessa equação é dada formado pelas suas raízes. E a gente representa dessa maneira, entre chaves, e coloca aqui os números, separados por vírgula, 1 e menos 5. A gente também poderia indicar esse conjunto da seguinte maneira, ó. Abre chave, menos 5 e 1. Representa o mesmo conjunto em que ele é formado pelos números 1 e menos 5. Então, na representação de conjuntos, não importa a ordem. Okay? E assim, a fórmula de Bhaskara nos fornece as raízes dessa equação, que são os valores reais de x para os quais a equação ela é verdadeira. Tá? Vamos verificar isso, começando pelo número 1. Será que 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 menos 5 é igual a zero? Vamos fazer as contas. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Mais 4 vezes 1 dá mais 4. E repete aqui o menos 5, igual a zero. 1 mais 4 dá 5. 5 menos 5 é igual a zero. De fato, né? 5 menos 5 é zero, zero é igual a zero. Então, a gente obteve uma sentença verdadeira quando a gente substituiu o x por 1. Será que o mesmo acontece substituindo o x por menos 5? Vamos verificar. Menos 5 ao quadrado mais 4 vezes menos 5, menos 5, igual a zero. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. E o produto de dois números negativos é um número positivo. Então, mais 25. Ou simplesmente 25. Subentende-se que é positivo. Mais 4 vezes menos 5. Então, um produto de dois números com sinais opostos. Nesse caso, esse produto dá negativo. 4 vezes 5, 20. E aqui a gente repete o menos 5, igual a zero. 25 menos 20 é igual a 5. E 5 menos 5, de fato, é igual a zero. Zero é igual a zero. Obtemos novamente uma sentença verdadeira. Qualquer outro número que você tomar e substituir x por ele, a gente não obtém uma sentença verdadeira. Digamos que o 2, vamos tomar o 2 como referência. Vamos substituir x por 2 e vamos ver o que vai acontecer. Substituindo, fica 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 5 igual a zero. 2 ao quadrado é 4, mais 4 vezes 2 é 8. E aqui repete o menos 5 igual a zero. 4 mais 8 dá 12. 12 menos 5 igual a zero. 12 menos 5 é 7. 7 igual a zero. Então, a gente não obtém uma sentença verdadeira ao substituir o x por 2. Isso vai acontecer para qualquer outro número, certo? Então, a fórmula de Bhaskara fornece as raízes dessa equação, que são no máximo duas raízes reais, ok? Vamos para o próximo exemplo. Aqui o exemplo é igual ao do anterior, porém a gente vai apresentar uma nova solução. Okay? Então o exemplo diz o seguinte, né? Encontre todos os reais x, tais que x ao quadrado mais 4x menos 5 seja igual a zero. Antes vamos ver uma identidade muito importante. Sejam quais forem os reais a e b, temos a mais b ao quadrado, pela definição de potência, é a mais b vezes a mais b. E aqui a gente vai, de uma maneira direta, aplicar as propriedades distributiva, associativa e comutativa, ok?
A vezes A dá A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, BA, B vezes B, B ao quadrado. AB mais BA é igual a AB mais AB, a propriedade comutativa. E daí a gente chega em A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Em resumo, temos que o quadrado de A mais B é igual ao quadrado de A mais 2 vezes AB mais o quadrado de B, que é o produto notável, né? O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Guarda essa informação que ela é importante. Agora vamos para a equação. A gente pode manipular essa equação utilizando uns truques matemáticos para completar quadrados. Como assim? X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero, a gente pode escrever como sendo x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2 mais 4 menos 9. Tá ok, né? 2 vezes 2 é 4, então 2 vezes 2 é 4, 4x. Mais 4 menos 9 dá menos 5, então tá ok. Mas por que a gente escreveu dessa maneira? Justamente para completar quadrado. Observe, quadrado do primeiro, que é o primeiro, é o x, mais 2 vezes o primeiro, x, vezes o segundo é o 2. Então, deveria aparecer quem agora? O quadrado do segundo. E o quadrado de 2 é 4. Então, a gente fez essa manipulação de escrever o menos 5 como sendo 4 menos 9. Foi intencional, justamente para aparecer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ficando com essa cara. Percebem? X ao quadrado mais 2x vezes 2 mais 2 ao quadrado. Repetindo, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Menos 9 igual a zero. E pela identidade que acabamos de ver, a identidade geométrica, né, o produto notável, isso aqui é equivalente a x mais 2 ao quadrado. O primeiro é o x, o segundo é o 2, então é o quadrado do primeiro mais o segundo termo, ok? Repetimos o menos 9. Agora, a gente adiciona a ambos os membros mais 9. Então, fica x mais 2 ao quadrado menos 9, mais 9, igual a 0 mais 9. Por que fizemos isso? Para cancelar, menos 9 mais 9, certo? Então, é como se o menos 9 do primeiro membro fosse para o segundo membro mais 9. Okay? Mudou de membro, mudou de sinal, né? Mas, na verdade, o que a gente faz é adicionar ambos os membros o mais 9. Okay? Obtemos a equação equivalente, quadrado x mais 2 igual a 9. E daqui a gente tem que x mais 2 é igual a mais ou menos 9. Ou seja, x mais 2 é igual a mais ou menos 3. Novamente, a gente adiciona a ambos os membros o menos 2. Okay? E mais 2 menos 2 vai cancelar. Como se o mais 2 fosse para o outro membro, menos 2. E daí a gente tem que x é igual a menos 2 mais ou menos 3. Ou seja, x é igual a menos 5 mais 9. De onde vem esse menos 5? Vem do menos 2 menos 3. E de onde vem 1? Vem do menos 2 mais 3. Okay? Essas são as raízes dessa equação e a gente representa dessa maneira, né? O conjunto de solução é o conjunto formado pelos números 5 e menos 5. E essa é uma maneira de você determinar as raízes da equação de segundo grau completando quadrados. Beleza? Vamos para o próximo exemplo.
Exemplo 2. No conjunto dos números reais, resolva a equação x² menos 6x mais 9 igual a zero. Novamente, vamos identificar o A, o B e o C. Lembrando que o A é o coeficiente do monômio x², o B é o coeficiente do monômio menos 6x e o C é o cara que está sozinho aqui. Okay? Então, o A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 9. Daí a gente determina o delta, o número B² menos 4AC, fazendo uma substituição. Ficando menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 9. Só substituímos o B por menos 6, o A por 1 e o C por 9. Menos 6² é menos 6 vezes menos 6. Produto de dois números com o mesmo sinal dá positivo. 6 vezes 6, 36. Beleza, está aqui ele. Agora, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 9 dá menos 36. 36 menos 36 igual a zero. Logo, as raízes dessa equação são os números menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Cuidado, o b é um número negativo, menos 6. E aqui na fórmula aparece menos b, que é o oposto do b. Logo, se o b é menos 6, o menos b é igual a 6. Delta é zero. Raiz quadrada de delta vai ser zero. Sobre 2a, o a é 1. Então, 2 vezes 1, 2. 6 mais ou menos 0 é igual a 6. 6 mais 0 é 6. 6 menos 0 também é 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Certo? Então, esse é o conjunto de solução dessa equação. Ela é uma equação que possui duas raízes reais iguais. Ou 3 é uma raiz de multiplicidade 2. Beleza? Vamos lá. De fato, 3 é a raiz dessa equação. Vamos testar. Para isso, a gente substitui o x por 3. E verifica se a gente chega em uma equação verdadeira, né? Uma sentença verdadeira. 3² menos 6 vezes 3 mais 9 igual a 0. 3², 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Menos 6 vezes 3, 18. Mais 9 igual a 0. Okay? O sinal do 9 não aparece, mas é positivo. Mais 9 menos 9, se você tiver dúvida, pode imaginar isso como um dinheiro. Você tem R$ 9,00 no bolso e uma dívida de R$ 18,00. Você consegue pagar a dívida? Não, continua devendo, mas vai abater, tá bom? Então, você fica liso e mais ainda fica devendo R$ 9,00, né? Pagou 9 e ainda ficou devendo 9 porque a dívida era de R$ 18,00. Então, menos 9 mais 9, de fato, dá igual a 0, né? 0 é igual a 0, então a gente obtém uma sentença verdadeira. Qualquer outro número que você substituir x por ele, não vai obter uma sentença verdadeira. Vamos fazer só um teste. Vamos testar aqui 10. 10 não é raiz dessa equação. Será? Vamos ver. 10² menos 6 vezes 10 mais 9 é igual a 0? Vamos ver. 10² é 100. 6 vezes 10, 60. Repete o 9. Isso aqui é igual a 0. 100 menos 60 dá 40. 40 mais 9 igual a 0. 49 igual a 0. Então, a gente chega numa sentença falsa, né? Logo, 10 não é raiz dessa equação. De fato, a única raiz é o número 3. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo, a gente retoma a mesma equação, só que vamos dar uma nova solução, ok? Então, o exemplo diz, no conjunto dos números reais, resolva a equação x² menos 6x mais 9 igual a 0. Aí a gente vai aqui relembrar a identidade geométrica produto notável, né? O quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos lá.
o quadrado de A menos B é igual a A menos B vezes A menos B, definição de potência. De novo, a gente usa propriedades distributiva, comutativa e associativa para chegar nesses resultados, tá bom? Vamos lá. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, tem que ter cuidado. Sinais, produto de dois números com sinais opostos dá negativo. Então, A vezes menos B dá menos AB. Menos B vezes A dá menos BA. E menos B vezes menos B, produto de dois números com sinais iguais. Então, dá positivo, mais B ao quadrado. E menos AB menos BA é igual a menos AB menos AB. E dá menos 2AB. Ok? Em resumo, a gente tem que o quadrado de A menos B é igual ao quadrado de A menos duas vezes A vezes B mais o quadrado de B. Ou então a gente lembra, né? O quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Então, vamos focar nisso. A gente vai utilizar essa identidade para resolver a equação de segundo grau. Beleza? Vamos lá. A gente observa que x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero pode ser escrito como x ao quadrado. A gente faz aparecer o menos 2 aqui, né? Já tem um menos. Então, a gente faz aparecer o menos 2 e daí fica menos 2 vezes x vezes 3. Olha, já ficou uma parte do produto notável. Quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É o que estava faltando. E o segundo é o 3. 3 ao quadrado já é o 9. Então, o x ao quadrado menos 6x mais 9 é um produto notável, né? Ele pode ser escrito da seguinte maneira, ó, como quadrado de x menos 3, né? Que, só reforçando, quadrado de x menos 3 é o quadrado de x menos 2 vezes x vezes 3 mais o quadrado de 3. Ok? E daqui a gente tem que quadrado de um número, né, igual a zero, então implica que esse número tem de ser zero. X menos 3 igual a zero. A gente soma ambos os membros mais 3. Por quê? Porque somando ambos os membros mais 3, a gente tem aqui ó, menos 3 mais 3. A gente pode cancelar. E do outro lado, no segundo membro, 0 mais 3, ficando x igual a 3, que é a solução dessa equação. Novamente, a gente usou o produto notável, completamos quadrados, usamos truques matemáticos, truque algébrico, né, para resolver a equação de segundo grau sem ser por fórmula. E sim, usando esse truque algébrico que completar quadrado, relembrando os produtos notáveis. Ok? Próximo exemplo. Exemplo 3. Já deixei todo ele prontinho aqui, a gente vai fazer já em cima do que está aí, tá bom? Então, determine todos os valores reais de x para os quais 2x2 menos 16x mais 34 é igual a zero. Solução 1. A gente aplica direto a fórmula de Bhaskara, né? Então, o A é o coeficiente do monômio 2x2, o B é o coeficiente do monômio menos 16x e o C é o coeficiente do monômio 34. Depois, delta, o b ao quadrado menos 4ac, é esse número, a gente substitui, né? Fica menos 16 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 34. O b ele é menos 16, só um equívoco aqui, tá? Então, b é menos
16. E menos 16 ao quadrado é menos 16 vezes menos 16, que dá mais 256. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 34 dá menos 272. Tá? Então, você tem aí R$ 256 para pagar uma dívida de 272. Sua dívida é maior. Você consegue pagar assim, quase tudo, mas ainda fica devendo R$ 16. Então, menos 16, né, é o delta, e, portanto, é um número menor que zero, tá? É um número menor que zero. Logo, essa equação ela não possui raízes reais, né? Delta negativo implica dizer que a equação não possui raízes reais, logo o conjunto, solução é o conjunto vazio. A gente representa por esse símbolo aqui. A solução 2 vai ficar mais fácil de você entender por que isso acontece, tá? Porque quando o delta é negativo, a equação não possui raízes reais. Então, vamos lá. Solução 2 sempre é utilizando produto notável, né? Ou completar quadrados. Lembrem disso. Completar quadrados. Então, note inicialmente que 2x2 menos 16x mais 36 igual a zero é equivalente a x2 menos 8x mais 16 igual a zero. O que mudou aqui é que a gente dividiu ambos os membros aqui por 2, tá? Então, foi só isso que a gente fez. 2 dividido por 2 dá 1, menos 16 dividido por 2 dá menos 8, e 34 dividido por 2 dá 17, certo? Então, vamos lá, né? A gente vai escrever aqui essa equação da seguinte maneira. X ao quadrado menos 2, ó, faz aparecer o 2, vezes 4 vezes x, né? De fato, está tudo ok, ó. Menos 2 vezes 4 vezes x é a mesma coisa de menos 8x, então nada mudou. Aí você já percebe que aqui aparece, não, o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro aqui o x, tá? A gente poderia ter colocado na frente, mas não tem problema nenhum, vale a propriedade comutativa. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá faltando o quê? O quadrado do segundo, né? Tá aqui ele, ó, quadrado do segundo. E 4 ao quadrado é 16. Então, a gente precisa somar 1 aqui para ficar as equações equivalentes, né? 16 mais 1 dá igual a 17. Perceberam? Então, o que a gente fez aí foi só esse truque algébrico. A gente tem a mesma coisa, só que escrita de uma maneira diferente, né? De modo que apareceu aqui, ó, o quadrado da diferença de dois termos, né? Ó, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? Por fim, a gente tem essa equação aqui, né, equivalente. É que eu já fiz direto, né? Aquela ideia que eu falei, como se o mais 1 fosse para o outro membro menos 1. Mas o que a gente faz, na verdade, é somar menos 1 a ambos os membros, certo? Chegamos a isso, ó. O quadrado de x menos 4 igual a menos 1. O quadrado de um número real é sempre maior ou igual que zero. Veja bem, porque o quadrado de um número real é esse número vezes ele mesmo. Se esse número é positivo, então o produto de dois números positivos dá positivo. Se esse número é negativo, o quadrado dele vai ser o produto de dois números negativos, que dá também positivo. Então, o quadrado de um número real é sempre um número maior ou igual que zero, tá bom? Logo, a solução é vazio, né? O conjunto vazio, porque não existe um número real que é o quadrado de negativo. Então, o que a gente está dizendo aqui é que x menos 4 ao quadrado igual a menos 1. Não existe um número real que ao quadrado ele dê negativo, certo? Logo, essa equação não possui raízes reais e o conjunto de solução é um conjunto vazio. Beleza? Próximo exemplo.
Aqui a gente vai resolver a equação de segundo grau para quando o A, o B e o C são números reais quaisquer sendo A diferente de zero. Então eu vou apressar um pouco mais o vídeo. E aqui, para aqueles mais curiosos, aconselho que vejam essa demonstração, tendo por base os exemplos, os 3 exemplos que a gente viu, mas a solução 2, tá? Porque a gente usa os produtos notáveis, completa quadrados e usa aqueles truques algébricos. Então vamos lá. A gente tem que ax2 mais bx mais c igual a zero, e igual, né, a x2 mais x vezes ba mais c sobre a. Então o que aconteceu aqui? A gente dividiu ambos os membros aqui, ó, por a. Ok? Ax2 sobre a, simplifica o a, fica apenas x ao quadrado. Então, mais x vezes b sobre a mais c sobre a igual a zero. Aqui eu só repetir. A gente pega esse termo do meio aqui, ó, e multiplica em cima por 2 e embaixo por 2. Ok? E que a gente fez isso? Ó, o que já aparece para a gente? Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E está faltando o quê? O quadrado do segundo, né? Então, a gente soma e subtrai, né? Mais esse cara menos ele mesmo dá zero. Então, a gente só somou e subtraiu. É um truque algébrico para justamente aparecer o produto notável. Então, como é que fica isso? Fica x mais b sobre 2a ao quadrado, ok? Menos, né, o quadrado de b sobre 2a mais ca, certo? C sobre a. E aqui, o que a gente faz? Ó? A gente pega esse menos o quadrado de b sobre 2a e passa para o segundo membro, né? E também já desenvolve que o quadrado de b sobre 2a é b sobre 2a vezes b sobre 2a, que dá b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Ok? E c sobre a vai também para o outro membro, que vem menos c sobre a. Só que o que a gente faz? A gente multiplica em cima e embaixo por 4a, justamente para essas duas frações terem o mesmo denominador, e daí fica essa equação equivalente, né? Com elas duas aqui, essas duas frações com o mesmo denominador. Portanto, a gente tem essa outra equação aqui equivalente, que é o quadrado de x mais b sobre 2a igual a b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Apareceu aqui já para a gente o delta, né? Ó, b ao quadrado menos 4ac. Então, já está começando a aparecer a fórmula de Bhaskara para a gente. E foi o que a gente fez, ó, substituiu, né, esse número por delta. Ok? E agora cabe uma interpretação. Se o delta for maior ou igual que zero, então a equação possui raízes reais, certo? Por quê? Porque sendo delta positivo, claro que 4a ao quadrado também é positivo, né? A ao quadrado, para qualquer valor de a, vai ser positivo. Então, 4a ao quadrado também é positivo, ok? Então, sendo a um valor maior ou igual que zero, então a gente tem que vai existir aqui um valor para x tal que o quadrado dele seja um número positivo, né? Ou também zero, ok? E daí a gente tem, para esse caso, para o caso 1, o seguinte, né? Ó, que é o caso 1, que x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos, né, raiz quadrada de delta sobre 4a ao quadrado. Ok? Que equivale ao seguinte, né? X mais b sobre 2a igual a mais ou menos raiz quadrada de delta sobre aí raiz quadrada de 4.
2. Raiz quadrada de a ao quadrado, a. Certo? Tem aqui uma observação que seria o módulo de a, mas como aparece aqui mais ou menos, então a gente pode ir direto, tá bom? E isso aqui, ó, equivale, passa o mais b sobre 2a para o segundo membro, ficando x igual a menos b sobre 2a mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que, por sua vez, é igual, repete aqui o 2a, são os numeradores, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, está aí nossa fórmula de Bhaskara, ok? E no caso, quando delta ele é um número negativo, o que acontece? Como a gente já falou, o denominador ele é positivo, né? Ele não pode ser zero porque o a não é zero. Então, ele é um número positivo e se o delta for negativo, a razão entre dois números de sinais opostos é um número negativo. Então, não existe um número real que ao quadrado dê negativo, logo não possui raiz real, tá bom? Porque x mais b sobre 2 ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. Para qualquer que seja o x, tá certo? Para qualquer que seja o x real. O quadrado de número real é sempre positivo ou zero. Ok? Beleza? Para finalizar, eu deixei aqui um exemplo para vocês treinarem, tá? O exemplo A é similar ao nosso exemplo 1, o B é similar ao exemplo 2 e o C é similar ao exemplo 3. Okay? Então é isso. Matemática tem muito a ver com repetição e imitação. Vale muito a pena refazer esses exercícios que a gente fez e esses 9 exercícios. Ok? Então, valeu e até a próxima aula.